Pessoal, muito bem-vindo. Mais um encontro do OnLab 2. Na prática é assim. Essa que é uma iniciativa do IEP. Está encurtando a distância entre a teoria e a prática e conversar sobre temas muito importantes para a agilidade. E hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo que eu gosto muito, que é a tal da retrospectivas. Como fazer boas retrospectivas, como que funciona na prática, como você vai saber o que fazer. É o bate-papo de hoje. Lembrando que são bate-papo curtos, né, para a gente estar debatendo com pessoas que têm experiência muito legal no assunto, para trazer vivência prática. E hoje a gente tem duas pessoas incríveis, que é a Sayonara e o Luiz Júnior, para estar trazendo experiências super legais com a gente. Antes de eu passar a bola para eles, só ressaltando, né, que meu nome é Nicolas Gifone, sou o CEO do IEP. Né, para quem não conhece, o IEP é uma empresa de treinamentos e consultorias que visa democratizar e facilitar o conhecimento de agilidade e liderança o máximo de áreas possíveis e regiões possíveis, através de várias iniciativas, treinamentos em company, enfim, várias outras coisas. Mas vamos lá, que hoje a gente está falando aqui de retrospectiva. Eu vou chamar a Sayonara para se apresentar rapidinho aqui para a gente, depois o Luiz Júnior, depois a gente tem um debate, uma conversa super legal aqui. Então, pessoal, muito bem-vindos, Sayonara. Olá, pessoal. Muito bem. Meu nome é Sayonara Marques, eu sou Scrum Master na Thomson Reuters, então trabalho com modelos ágeis desde 2015. Também tenho algumas experiências, né, em gestão de projetos nos modelos tradicionais também. Atualmente, né, estou liderando aí no papel de Scrum Master um time ágil aí na Thomson Reuters. Sou apaixonada por conectar pessoas e transformar projetos em operações de sucesso. É isso. Bem-vindo, Sayonara. Olá, pessoal. Eu sou o Luiz Júnior, eu sou Head de Tecnologia e Experiência do Cliente na Prodap. Eu sou uma pessoa apaixonada por geração de valor constante para os clientes, transformar a vida dos clientes. E eu acredito que, como um bom agilista, também responder às mudanças e conectar pessoas. Obrigado pelo convite. Pessoal, a gente que agradece vocês estarem aqui. E vamos lá. Para a gente começar, agora uma linha bem introdutória, assim, para caso alguém não conheça, o que são as retrospectivas? Eu pedir para um de vocês compartilhar para a gente o que é, para depois a gente avançar em experiências práticas sobre isso. O que é uma retrospectiva, gente? Quem pode ajudar a gente a responder essa pergunta aqui? Bom, retrospectiva é um momento muito especial e muito importante em um time de desenvolvimento entre áreas, onde a gente vai trabalhar oportunidades de melhoria contínua. A gente vai poder discutir, naquele momento ali, num ambiente seguro, o que foram os pontos ruins, bons e pontos a melhorar. Luiz, eu também costumo brincar que a retrospectiva é como se fosse o Réveillon da virada. Sabe aquele momento que a gente fala assim, nossa, nesse ano podia ser melhor, eu fiz isso, fiz aquilo, mas faltou isso, faltou aquilo. E aí a gente muitas vezes está ali com os familiares, né, e tal, e aí acaba rolando uma DRzinha, só que não é muito diferente na nossa retrospectiva no dia a dia, né? Então, como assim? A gente tem, sim, esse momento de pensar no que a gente fez de legal, o que a gente vai manter, o que a gente não fez de legal, ou seja, tem uma oportunidade incrível aí, né, da gente se ajustar o processo. Nesse caso, como uma família, é o time que a gente montou, né? Então, tem essas cerejinhas, e o mais legal disso é que com uma frequência muito maior, ou seja, a cada sprint a gente tem a oportunidade de fato, implementar uma melhoria, né, e entregar um valor constante, ou seja, é um Réveillon da virada de 15 dias, dependendo da sprint. Eu gostei muito do que você falou aí, e o mais legal disso é porque, geralmente, a gente vai sair com ações, né? Às vezes, no Réveillon da virada ali, a gente fica, às vezes, muito na promessa, mas quando a gente trabalha com um time assim, nós vamos ter ações que poderão ser medidas e trazer essa melhoria, né? Muito legal. Gostei da comparação. Gente, perfeito. E quando a gente fala da essência do ágil, né, do mindset ágil, as retrospectivas são relevantes, são importantes? Qual que é a importância da retrospectiva para a agilidade na visão de vocês? Assim? Bom, na minha visão, é um ótimo momento para que a gente, enquanto agilistas, para que a gente possa colocar os valores e os princípios da agilidade na prática, né? Tais como
interação entre pessoas, a gente poder, né, responder à mudança e também, né, prezar pelo bom funcionamento, que são valores importantes que a gente tem e que a retrospectiva nos auxilia nesse processo. Concordo com você, Luiz. E é onde, de fato, a gente coloca, né, o conselho da tia do Scrum na prática, que é a transparência, a inspeção e a adaptação. Então, a tia do Scrum, ela vira e fala para a gente exatamente isso, né? O momento de inspecionar, o momento de adaptar. E aí, já tomando a liberdade, a gente fazendo uma alusão um pouco à história dos 3 porquinhos, né? É o momento que a gente vira e fala assim, peraí, a minha casa, ela tá uma casa de palha, uma casa de madeira, uma casa de tijolo. Ou seja, meu processo, ele tá ali cambaleando, um ventinho mais forte ele cai, ele tá legal. Mas se eu soprar com um pouquinho mais de força, ele também tomba, ou de fato eu estou construindo ele com processo de melhoria contínua, dando manutenção, ou seja, fazendo a minha construção de tijolo, sabe, numa base firme. Então, eu acho esse momento, de fato, mega importante e é um momento para a gente, de fato, seguir o conselho da tia do Scrum, que são os pilares, né? Perfeito. E deixa eu perguntar para vocês, as retrospectivas, elas podem ter vários formatos diferentes, né? E aí a dúvida que surge muito para a gente em palestras, em treinamentos, é a seguinte: qual que é o método certo para fazer a retrospectiva? Como que eu vou saber o que eu faço na retrospectiva ou não? Tem alguma sugestão nesse sentido? Diferentes formatos? Depende da maturidade ou não do time, depende do momento. Como que funciona? Né? Muitas pessoas assim falam, eu acho que a retrospectiva é importante, mas o que eu levo em consideração para fazer uma retrospectiva, para decidir qual dinâmica eu toco ou não? Como que funciona, assim, na visão de vocês, essa parte mais prática assim, da retrospectiva? Bom, vamos lá. No meu modo de pensar, a gente primeiro tem que analisar o contexto que o time está vivendo, né? Então, assim, quais são as necessidades do time? Identificar de fato o que é problema, qual que é o gargalo do time, né? Onde que a gente pode, de fato, estudar, identificar ali a causa raiz do problema. Começa por aí. Depois que você, de fato, entende qual que é o momento do seu time, analisa qual que é a causa raiz, ou seja, o que você quer tratar, aí é sucesso, porque o Scrum Master, ele, como é um estudioso também, um facilitador, ele vai unir as melhores práticas, as técnicas, justamente para fazer com que o time encontre por si só, né, ou em conjunto, de fato, em colaboração, a melhor solução para aquele problema que está sendo trago, né, à tona. Então, no meu modo de ver, analisa o contexto, identifica qual que é a causa raiz, o que de fato você quer atacar, e dali usa sua criatividade e, já parafraseando, né, usando um pouquinho do que o Murilo Gun sempre fala, combina atividade. Não existe isso de certo ou errado. Combina, seja criativo. Como eu já disse até aqui, né, peguei história de quadrinho ali, de infantil, conto de fada, para poder falar de retrô. É mais ou menos por aí. Eu gostei muito da sua fala, porque o que eu considero também é isso, e da sua fala aí, é fundamental a presença de um facilitador. Pode ser o Scrum Master, pode ser um Agile Coach, pode ser alguém que tenha boa leitura de ambiente, alguém que consiga criar um ambiente seguro para que as pessoas, né, tenham liberdade para poder falar o que precisa ser dito, cuidando da forma, obviamente, né? E também que ali tenha-se um propósito da melhoria, né? Que as pessoas não entendam aquilo como algo burocrático ou com algo maçante que vai ficar tomando o tempo do time que poderia estar codando ou fazendo outras questões, por exemplo, e que aquilo ali vai trazer crescimento para todos, né? Então, assim, a presença de um facilitador e esse ambiente seguro também eu acredito que são fundamentais nisso, e simplicidade, começar simples. Legal. E, gente, tem uma frequência certa para retrospectiva? A cada sprint tem que ter uma retrospectiva. Tem muita gente que pergunta assim, eu faço a cada 2, 3 sprints, tem problema? Como que funciona isso na visão de vocês, assim, na prática? A minha visão é que se nós formos seguir os frameworks,
geralmente, né, entende-se a necessidade ao final de uma sprint, a necessidade, né, da gente poder fazer uma retrospectiva, mas eu entendo a retrospectiva, né, se você está ali entendendo a visão do todo, se você, no meu caso ali, que atuo entre times, vendo dependências, vendo necessidades, às vezes entendendo dificuldades de comunicação entre áreas, sempre que eu vejo a necessidade, lendo o ambiente e entendendo, eu acho que é importante a gente poder trabalhar em cima daquilo e focar de uma maneira a trazer a melhoria para aquele ambiente. Então, assim, não é uma receita de bolo, não é uma regra, mas o ideal é que a gente responda a mudança sempre que necessário, mantendo essa leitura do ambiente. Sim, concordo com a sua fala, Luiz. Eu também, uma preocupação em relação ao tempo, né? A gente tem que entender que por mais que a gente crie modelos e use técnicas, né, para prender a atenção das pessoas, a gente está falando exatamente de pessoas. Então, o objetivo é a gente identificar a melhoria, né, de fato implementar, não só identificar, mas também ter a oportunidade de colocar aquilo na prática, criar um plano para implementar. Então, assim, cuidado com o tempo. Eu sei que a gente empolga, né? A gente gosta do que a gente faz e a gente quer falar sobre isso há muito tempo. Então, na minha percepção e, assim, lidando de fato com os times, é que ela seja no máximo até 2 horas, sabe? Dependendo da quantidade de duração do seu sprint. Então, o meu sprint é de 1 semana, então 1 hora, né? Meu sprint é de 15 dias, vamos fazer em até 2 horas, pode ser menos. Se você conseguiu atingir o objetivo da Retro, diminui. Então, assim, não fica ali também criando, inventando a roda. As pessoas, elas precisam estar de fato focadas. Esse é o princípio, né? Então, por exemplo, se em meia hora o time chegou no objetivo, tá ótimo. Não preciso ficar ali 2 horas inventando coisa para que o time, sabe, para ficar maçante. Então, só cuidado com o tempo. Perfeito, gente, perfeito. E além do tempo, quais outros cuidados a gente precisa fazer numa retrospectiva? Não sei se você tiver alguma dica, ou até um exemplo negativo, assim, eu fiz a retrospectiva, não deu certo por causa disso. Quais cuidados a gente tem que ter? E se você tiver algum caso pessoal de retrospectiva que não deu certo, fique à vontade de compartilhar também. Eu tenho 2 exemplos assim com relação a isso, né? O primeiro deles tem a ver com aquela questão que foi dita aqui dessa preparação, né? Porque é algo importante. A retrospectiva ela não pode ser vista como uma reunião qualquer informal. Ela é um momento importante para o time e isso tem que ser levado em consideração. Em cima disso, como a reunião não tinha sido bem preparada, inclusive pensando nos participantes que estariam naquela reunião, tinha um time que eu estava fazendo a gestão dele há pouco tempo e eu cheguei para participar da retrospectiva. O time ficou mudo, porque eles me viram ali como uma pessoa que eles não estavam naquele momento muito à vontade para poder falar o que precisava ser dito. E o facilitador não teve tanto jogo de cintura para poder lidar com essa situação. Então, teve a retrospectiva, mas eu acredito que ela não foi tão proveitosa assim. E um outro ponto foi numa retrospectiva no qual o time trabalhou na carga máxima dele e não teve o slack ali, o tempo de folga para poder atuar na melhoria. Então, ao revisitar as ações propostas da última retrospectiva, foi percebido que pouca coisa ou quase nada, vamos dizer assim, tinha sido feito. E aí perde-se também o objetivo e aquela grande oportunidade de melhoria. Daí a necessidade do PO estar muito próximo do time, todo mundo está bem engajado ali, com metas, objetivos bem definidos, para que as ações também possam ser implementadas ao longo da nova sprint, senão perde-se o objetivo dela. Sim. Então, Luiz, comigo tem toda uma história de principiante, né? Sou eu chegando no time e tal, nossa, sempre ali no modelo tradicional, fui para o Ágil, eu achei que no máximo, Scrum Master, que chique, né?
E aí cheguei cheio de gás, cheio de dinâmica. Nossa, eu tinha preparado acho que 4 horas de retrô, entendeu? De tanta coisa que eu tinha levado. E o time recém-formado, ninguém se conhecia direito ainda, não estava falando. E aí eu chego com um monte de coisa, falando assim, não, gente, vamos lá, tem que falar, não. E ninguém falava nada. E a gente não chegou no objetivo da sprint. Eu falei, meu Deus do céu. Moral da história, não fiz a leitura certa, não entendi qual era a sintonia do time e não levei as técnicas certas, né, para poder extrair o melhor do time. Só que aí, beleza, a gente passou, fiquei com aquilo, né, chateada, falei, nossa, toda empolgada, e o time não correspondeu. O time foi levando, amadureceu um pouquinho mais, e aí o que a gente faz? Um sprint, modelo tempestade. Nossa, trovão, aí vem task goela down, o time pressionado, não entregaram nada que estava como objetivo do sprint. Eu falei, nossa, aqui vai bombar, né? Todo mundo vai falar e tal. Bombou. Mas a galera começou a falar assim, foi culpa sua, culpa do outro, ou seja, o foco foi na culpa. E a gente, o foco não foi na melhoria, entendeu? A gente não estava ali para identificar culpado, mas o discurso foi tão já agitado durante a própria sprint que o foco, pá, é culpa sua, você que não entregou. E aí você fica naquela saia justa, né? E você é o facilitador, você tem que contornar a situação. Foi meio pauleiro, assim, meio difícil de sair disso, mas é com o tempo mesmo que a gente vai pegando, de fato, né? Outra leitura. Gente, separe fatos de sentimentos. As coisas são distintas. Você pode, sim, criar um momento na retrô para falar de fatos, ou seja, de processo, de fluxo e tal, e também pode falar de sentimentos. Olha, eu não gostei dessa atitude, a gente tinha que eliminar ela, na próxima a gente tem que trabalhar mais a colaboração, criar de fato isso que, né, tem sido mencionado aqui do ambiente seguro. Mas até você entender isso, chegar junto com o time, estar preparada, foi uma situação meio desconfortável ali. Pois é, eu imagino que deve ser um grande desafio, né? Porque, além de tudo, você vai ter que criar um ambiente, né, dessa segurança psicológica, para as pessoas poderem falar, para as pessoas se conectarem cada vez mais e aí ser mais produtivo. Você tem alguma dica bem pontual, assim, olha, eu acho que para você criar um ambiente de segurança psicológica, para as pessoas se conectarem mais, uma dica que eu dou é essa. Você tem alguma dica nesse sentido? Bom, eu trabalho muitas dinâmicas de comunicação empática com o time, onde a gente trabalha fatos observáveis, então essa questão que foi trazida do fato, sentimentos e gatilhos. Então, geralmente, você fala, né, eu me senti desmotivado quando aconteceu essa ação e depois vem o pedido. Eu gostaria que com isso, e aí faça o pedido. Então, nós trabalhamos, às vezes, muitas das retrospectivas, trabalhando a comunicação empática no meio desse caminho e com um foco de crescimento sem busca de culpados, né? Para que a confiança seja o alicerce para a gente construir relações mais fortes. Sim, acho que tá perfeito também. É muito isso, eu aprendi isso na prática, né? Depois, como que de fato a gente cria esse ambiente seguro. Tem um livro que eu super recomendo, que são 5 desafios das equipes, de Patrick Leoncini, né? Então, esse livro me ajudou bastante até a entender isso, que as pessoas têm momentos de maturidades e necessidades diferentes, e como que você de fato entende, porque tá todo mundo junto, né? Então, como é que você faz isso? Então, super também sugiro a leitura, recomendo a leitura de livros assim, utilizar práticas também do Management 3.0, de criar ali, identificar o seu mapa, né? O seu mapa pessoal, ou seja, quais são seus hobbies, isso aproxima as pessoas, né? Por onde a sua experiência de trabalho, isso tudo vai gerando empatia. E aí o time começa a criar vínculo, relacionamento, confiança. E aí para de entender que não é a culpa do Luiz que não fez, é o processo que a gente consegue melhorar, entendeu? Eu tenho a liberdade e a confiança de falar, Luiz, olha só, nesta tarefa,
ela não foi, por exemplo, melhor direcionado o esforço por causa disso, disso e disso. Eu não estou falando que o trabalho do Luiz foi ruim. A gente está falando que a gente não entregou de uma maneira mais assertiva, entende? Tem essas diferenças. Então, é por aí. Essa é a minha recomendação. Gente, perfeito. E eu queria saber de vocês o seguinte, até que o nosso tempo é curto aqui, infelizmente, porque o papo vai exceder, que é o papo... Eu fico curioso para ouvir vocês falarem. E eu queria saber de vocês o seguinte, vocês têm algum exemplo de retrospectiva que vocês participaram, vocês facilitaram, que foi muito positiva? Uma vez eu fiz uma retrospectiva que foi mais ou menos assim e foi muito incrível por causa disso. Você tem algum exemplo legal que marcou vocês de retrospectiva? Eu tenho uma muito legal, como eu tenho, né, líderes técnicos que atuam nos times e fazem as retrospectivas, eu atuo entre áreas vendo dependências num nível acima, vamos dizer assim, né, nesse contexto da retrospectiva, e eu fiz uma retrospectiva chamada Que Bom, Que Ruim, Que Tal, que a gente levanta os pontos positivos, no ponto ruim a gente utiliza dessa técnica, né, dos fatos observáveis da comunicação empática, e o que tal, ele é feito em conjunto, elencando 3 pontos muito ruins que foram os que mais apareceram durante a retrospectiva e entre as áreas. Então, as pessoas, como trabalharam a empatia, a entender sentimentos e situações que cada um vivenciou, na hora que elas foram propor ações, as ações foram propostas em conjunto, colaborativamente. E a partir dali a gente elencou 3 ações iniciais, colocamos prazo, responsáveis e, quando refizemos essa retrospectiva, os problemas, digamos assim, já eram outros. Então, as áreas já estavam mais sadias, o clima já era melhor e a colaboração muito melhor. Foi muito legal essa retrospectiva. Legal. Então, lá no... O que a gente tem adotado, né? A primeira coisa que a gente faz é o humor elevator. A gente quer saber como é que está o humor das pessoas no dia da reunião da retrospectiva. Por quê? Porque se tiver, por exemplo, mais pessoas tristes, você sabe que não é um dia para você ser um pouco mais ácido, né, nos comentários e tal. Se a galera estiver de boa, vão receber muito bem os feedbacks, né, de uma maneira geral. Então, a gente usa muito o humor elevator. E a gente criou o que a gente chama de Hall da Fama, que é ali, de novo, né, a combinatividade, as inspirações. A gente foi inspirado no Kudos Card. Na época, o que a gente fez? A gente tinha os post-its, a gente trabalhava, né, presencial, então a gente tinha post-it de estrelinha. E a ideia era, as pessoas do time, eles tinham que reconhecer uns aos outros, justamente pelo trabalho que estava sendo feito, ou seja, não esperar reconhecimento de fora do time, mas eles mesmos se reconhecerem. E aí deu muito certo, eles curtiram muito. Para o período que a gente começou a trabalhar remoto, né, a gente ainda colocou um plus. A gente continua com o Hall da Fama, só que agora a gente colocou também inspirado no Merit Money, a gente criou as moedinhas virtuais e a gente faz o funcionário, o colaborador do sprint. No nosso caso, o time, a identidade visual dele é astronauta. Então, além do Hall da Fama, ou seja, cada um se reconhece, que é o mais legal em período remoto, né? Então, de fato, a gente vê valor na colaboração das pessoas. Quem foi, ainda assim, a pessoa que mais se destacou naquele sprint, que fez acontecer, que é o astronauta do sprint no nosso caso. Então, a gente usa exatamente através de ferramentas como o Mentimeter e tal, cria ali uma moedinha imaginária, onde as pessoas não podem ficar com a moedinha para elas têm que entregar para um amiguinho, né, para um coleguinha assim do time, e o coleguinha que mais recebeu moedinha é o astronauta do sprint. Então, a ideia é muito simples, e isso tem surtido um efeito muito bom, porque o time se vê representado pelaquela pessoa, né, pelo aquele colaborador. Então, foi uma prática que a gente foi descobrindo e foi criando e foi implementando uma receita de casa, digamos assim. Sayonara, incrível o que você falou, né? Os 2 compartilhamentos, acho que foi muito incrível. Eu queria trazer uma pergunta, que nem estava no escopo aqui não, mas é um dúvida que surge muito para a gente. Quando você pega atividades muito legais, né, das retrospectivas, como por exemplo o Merit Money, já aconteceu muito na prática, algumas pessoas acabam, né, depois de um tempo, recebem muito mais do que outras. E isso vai se repetindo com o tempo. Vocês já se viram nessa situação? Então,
né, que pessoas têm uma performance muito, vamos dizer assim, maior do que as outras e são reconhecidas mais que as outras. E como que você lida com a equipe quando você vê isso, na opinião de vocês? Ficou clara a pergunta? Quando sprint a sprint, algumas pessoas são sempre reconhecidas, outras nem tanto, né? Ou seja, tem um desvelamento de performance na equipe, que é uma coisa, né, que a gente pode trabalhar em retrospectivas, inclusive. Como que vocês enxergam esse ponto aqui? Essa é a última pergunta para a gente deixar esse bate-papo. A pergunta é mais difícil aqui. Vamos... Eu gosto, né? Primeiro, quando a gente está falando dessas ferramentas assim, a gente tem que focar muito para que isso não vire moeda de troca. Então, a gente precisa ter essa leitura de ambiente, essa atenção, para que não fique assim, eu faço isso para você, mas eu estou aguardando aquela moedinha, por exemplo. E também a etapa de team building, porque isso aí ela é muito boa para times em formação, mas é muito boa também para a gente poder dar sequenciamento no time toda vez que você percebe algum tipo de mudança, onde você reavalia os papéis, você reavalia onde que você se sente bem dentro daqueles papéis, e a partir dali te ajuda muito a colocar pessoas certas nos lugares certos e também fazer rotacionamento. Isso incentiva talks, incentiva comunidades de prática entre as áreas. Isso aí acaba motivando também aquela pessoa que às vezes está mais em evidência em compartilhar conhecimento e fazer com que outras venham a ocupar esse lugar futuramente. Nossa, isso aí, Luiz. A chave é compartilhar conhecimento, é incentivar exatamente isso. Então, fazer, de novo, a inspeção e a adaptação. Por que o Zequinha sempre está sendo considerado ou eleito pelo time como campeão do sprint ou diferencial? Será que, de fato, o Zequinha, nos seus critérios ali de dar a moedinha, está compartilhando conhecimento? Está treinando outras pessoas? Porque aí você exatamente vai trabalhando nos critérios de elegibilidade daquela pessoa. Então, não é simplesmente entreguei uma moedinha para o meu coleguinha em parceria. Não, entendeu? Você tem que justificar o porquê. E para justificar, você vai exatamente colocando critérios mais bem fundos ali, compartilhou conhecimento, é empático, não, de fato ajuda, entendeu? Então, você vai eliminando um pouco essa repetição. Às vezes acontece mesmo que a pessoa é diferenciada, mas, enfim, eu entendo muito dessa forma, compartilhar, agregar, construir, colaborar. Gente, incrível. Ó, já até passando do tempo aqui, mas eu vou fazer a última pergunta, que é a seguinte. Para quem está começando agora, entrando no mundo da agilidade ou começando no time ágil agora, qual dica vocês têm, dica final, para a gente fechar o bate-papo aqui, para quem está começando a querer aplicar as retrospectivas? Bom, na minha visão, é começar simples. É avaliar dentro da simplicidade ali o que foi bom, o que não foi tão bom e o que pode ser melhorado. Da melhor maneira possível, obviamente, sim, cuidando daquele ambiente, né, para que as pessoas de fato possam falar o que está sentindo, mas, para mim, a simplicidade é o caminho para que a gente obtenha boas retrospectivas para quem está começando. É isso, perguntas simples e depois você vai, ao longo do tempo, evoluindo. Exatamente. Também compartilho disso. A minha sugestão é, de fato, conheça o seu time, né? Leve um tempinho aí estudando o perfil das pessoas, as necessidades delas, o que motiva elas. Crie, de fato, e proporcione oportunidades para que elas, de fato, se desenvolvam. Então, se você gera uma colaboração, um ambiente agradável, o resto funciona, porque você vai utilizar exatamente a linguagem do seu time. Então, se é um time mais agitado, leve formas, né? Treine diferentes habilidades. Então, tenta levar alguma coisa mais tranquila, mas também leva uma coisa diferente ali, descontraída. Se é um time muito introspectivo, respeite também esse momento deles, mas estimule, sabe? Que eles falem também, que eles se posicionem. No primeiro momento pode ser de forma meio anônima, mas depois façam que eles de fato deem a cara ali e falem. Então, estudem bastante, estudem modelos diferentes, combinem as coisas, não necessariamente se prendam a formatos, a modelos, mas combinem, né? É criativo, tá aí. Gente, incrível, fantástico. Infelizmente, eu vou ter que ir para o encerramento aqui do nosso bate-papo. Ele está super incrível, vários insights legais.
mas infelizmente a nossa proposta é realmente ser mais curto. Então, agradecer a Sayonara, agradecer o Luiz Júnior, agradecer você que está escutando a gente, né? Então, se você gostou, não deixe de compartilhar com o seu time, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, né? Também fazer aqui, né, uma divulgação. Quem quiser saber mais de agilidade, entra no nosso blog. A gente tem uma biblioteca gratuita com vários e-books sobre agilidade. Você acha muita coisa legal lá. Se tiver alguma coisa mais profunda, não deixe de procurar a nossa equipe também. A gente vai disponibilizar aqui na descrição do vídeo, tanto nessa Sayonara e o Luiz deixarem o contato, às vezes, do LinkedIn. Quem quiser se conectar com eles também, vai ser um grande prazer. Enfim, te agradecer por estar aqui com a gente, te agradecer imensamente, Sayonara, Luiz Júnior, por estar aqui com a gente. E, pessoal, um grande abraço. Obrigada, prazer todo nosso. E eu só encerro falando, né, uma frase do Klaus Leopold: agilidade não é sobre ter times ágeis, agilidade é sobre ter interações ágeis. Então, é isso. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado também. Foi muito bom, aprendi muito aqui nesse bate-papo, muito legal. Eu também queria deixar uma frase do Mark Twain que fala que melhoria contínua é melhor do que a perfeição adiada. Perfeito. Gente, obrigado por fechar com chave de ouro aqui, duas frases super essenciais aqui para retrospectivas, também para agilidade. Então, obrigadão por estar com a gente. Um abraço a todo mundo aí. Valeu!